Estevão trabalha como professor em uma antiga escola britânica de magia localizada em um belo castelo. De manhã cedo, ele está andando pelo corredor. De repente, Estevão ouve um barulho alto vindo da classe e vai até lá para verificar. Ele vê 3 alunos levantando suas varinhas. Um deles é um falso bruxo. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara, ele tem um galho comum em vez de uma varinha mágica. Estevão separa a briga e vai para o refeitório. Ele pode escolher um desses 4 tipos de café da manhã, mas Estevão não come carne nem peixe. Além disso, ele é alérgico a todas as frutas roxas e silvestres. Você pode ajudá-lo a escolher a opção mais segura? Primeiramente, vamos excluir o café da manhã de número 1. Esse croissant de queijo parece bom, mas contém salmão. O segundo conjunto tem uma torrada com geleia de mirtilo, que pode causar uma reação alérgica. Quanto à quarta opção, o bacon frito está escondido sob esse lindo waffle. Portanto, Estevão deve escolher a terceira opção. Embora contenha repolho roxo, ninguém disse que ele também é alérgico a vegetais roxos. O cozinheiro oferece a Estevão um acordo. Se você adivinhar minha charada, ganhará uma sobremesa dupla. Estevão concorda. Aqui está a charada. O que derrete no freezer? O gelo quando o freezer é desligado. Depois do café da manhã, Estevão vai à estufa da escola para cumprimentar a Sra. Palmer. Ela parece muito confusa. De manhã, 3 bruxos malignos abriram um portal mágico e entraram sorrateiramente na estufa. Eles assumiram a forma das minhas plantas. E agora eu não sei onde eles estão. Você pode ajudar Estevão a encontrá-los? Dê uma olhada nesse cacto. Ele não tem raiz, apenas flutua no ar sem um vaso. Todos os lírios têm 6 pétalas, mas este tem apenas 5. E esta abóbora tem um padrão e uma cor de melancia. Portanto, essas 3 plantas estranhas devem ser os bruxos. Estevão caminha pelo salão principal. De repente, uma coruja pousa em sua cabeça e estraga seu penteado. Estevão fica furioso e pergunta a 3 alunos que estão por perto. De quem é essa coruja? Você consegue identificar o dono dessa ave? É esse cara. Ele tem o mesmo acessório colorido que a sua coruja. É hora da aula de voo. 3 alunos, Wendy, Draco e Bruna, estão prestes a participar de uma corrida em suas vassouras. Você consegue identificar quem está trapaceando? Bruna está usando um feitiço em sua vassoura para fazê-la voar mais rápido. Bruna é desqualificada. Enquanto isso, Draco, Wendy e Bob se preparam para começar a corrida. Você consegue adivinhar quem vai ganhar? Draco tem uma vassoura quebrada, e a posição do Bob está errada. Ele levará mais tempo para pegar a vassoura e pegar a estrada. Portanto, Wendy tem a melhor chance de vencer. Estevão começa a aula de transfiguração. Ele dá a cada um de seus alunos uma maçã e pede que eles transformem as frutas em pedras. Em seguida, Estevão vai ao banheiro. Depois de um tempo, ele retorna e encontra um sapo enorme sentado em sua mesa. Estevão questiona 3 suspeitos entre os alunos. Draco diz: "Eu não fiz isso. Estava muito ocupado com sua tarefa. Por sorte, consegui terminá-la." Bella diz: "Foi o Magnus. Eu o vi pegando um sapo na lagoa ontem à noite." E Magnus diz: "Foi o Draco. Ele queria distraí-lo porque não conseguiu completar a tarefa." Quem está mentindo? Draco deu uma olhada na mesa dele. Tem uma maçã na frente dele, mas ele disse que conseguiu transformá-la em pedra.
Estevão está andando com uma vassoura no jardim durante o intervalo do almoço. De repente, alguém joga um tubo de tinta roxa na cabeça dele. Estevão perde o equilíbrio e cai. Ele encontra 3 suspeitos e os interroga. Billy diz: "Eu estava sentado embaixo desse carvalho antigo e fazendo minha lição de casa." Bella diz: "Eu estava pintando o retrato do Billy. Em um certo momento percebi que minha tinta roxa havia desaparecido. Nós 2 estávamos aqui o tempo todo." E Lily diz: "Eu estava voando em minha vassoura. Nem vi nenhuma tinta, senhor." Quem pregou uma peça no Estevão? Tem tinta roxa nas mãos da Bella, mas isso não é problema porque ela estava pintando. A roupa do Billy está ótima, mas a Lily tem umas manchas estranhas de tinta roxa no cabelo. Isso se deve ao fato de ela ter escondido o tubo sob seu chapéu de bruxa após a brincadeira. Estevão visita o mundo humano uma vez por semana porque adora uma padaria local. Mas hoje ele descobre que não é o único ser mágico aqui. Você consegue adivinhar o motivo? Dê uma olhada nesta linda senhora. Ela aparece jovem, mas seu reflexo no espelho mostra uma velha bruxa. Todo inverno, um baile de fantasia é realizado na escola de magia. Vários alunos apresentam uma dança tradicional como parte da cerimônia de abertura. De repente, uma das dançarinas, Lily, perde o equilíbrio e cai na frente de todos. Estevão decide investigar o caso e descobre que alguém derramou azeite de oliva na pista de dança de propósito. Ele interroga 3 suspeitos. Henrique diz: "Senhor, eu não fiz isso. Lily é minha namorada. Por que eu faria uma brincadeira tão maldosa com ela?" Ricardo diz: "Lily merecia isso. Ela se recusou a ir ao baile comigo. Não sei quem fez, mas sou grato a essa pessoa." E Bella diz: "Antes da apresentação eu estava tirando selfies com o meu namorado. Dê uma olhada nas fotos se você não acredita em mim." Agora Estevão sabe exatamente quem é o culpado. E quanto a você? Foi a Bella. Dê uma olhada em suas selfies. Ela está usando um colar de garrafa de bruxa e está cheia de um óleo esverdeado, mas agora a garrafa está vazia. A escola de magia contratou um fotógrafo para tirar fotos sofisticadas no baile. Esta foto foi tirada à meia-noite e esta meia hora depois. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui? Esse bruxo não a empurrou. Na verdade, ele está tentando salvá-la levantando as mãos e lançando um feitiço. E ele conseguiu, como podemos ver na segunda foto. O baile de inverno terminou. Estevão organiza uma pós-festa para os professores em seu apartamento. Tudo corre bem, mas no dia seguinte, Estevão descobre que alguém roubou o livro de feitiços mais raro e mais caro de sua biblioteca secreta. Estevão nunca contou a ninguém sobre esse cômodo, mas a fechadura não está quebrada, o que significa que o ladrão conhecia um feitiço especial para abrir a porta. Apenas 4 convidados possuem esse nível de magia: Ambrósio, Morgana, Raimundo e Ricardo. Estevão corre para a sala dos professores. Ele questiona todos os suspeitos. Cada professor afirma não ter nada a ver com o roubo. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? Ambrósio. O seu casaco está sem um botão dourado, porque ele o deixou cair na cena do crime. Lendo um livro de feitiços, Ambrósio aprendeu sobre a receita de poção para se teletransportar para qualquer lugar, e se teletransportou para um lugar desconhecido. À noite, Estevão organiza uma videoconferência urgente com seus colegas bruxos. Todos eles estão atualmente na mesma cidade, mas não têm tempo para se encontrar pessoalmente. Infelizmente, a chamada de vídeo é interrompida por um estranho. Você consegue identificar o impostor? Todos os bruxos moram na mesma cidade, o que significa que estão no mesmo fuso horário. A chamada ocorre à noite. Deveria estar escuro lá fora, mas esse cara está no meio de um dia ensolarado.
Portanto, ele é o impostor. Estevão vai ao mercado mágico para comprar ingredientes especiais para uma poção que o ajudará a encontrar o livro roubado. Uma violeta custa 10 moedas de bronze e o preço de um lírio é 15 moedas de bronze. Você consegue calcular o preço dessa flor estrela? Uma flor estrela custará 20 moedas de bronze. Cada flor custa 2 moedas e meia por pétala. E essa flor estrela em particular tem 8 pétalas. Ana convidou sua melhor amiga, Nina, para patinar no parque. Logo, ficaram com muita fome e decidiram comprar hambúrgueres. Elas escolheram recheios parecidos e adicionaram muitos condimentos. 10 minutos depois, Nina ficou muito mal. A Ana teve que ligar para o 192. Os paramédicos levaram a menina para o hospital e diagnosticaram um envenenamento grave. Você sabe dizer qual molho estava envenenado? Este. A Ana não usou o molho de alho. Quando a Nina melhorou, Ana a levou para uma caminhada. Elas avistaram a casa mais assustadora do bairro e decidiram dar uma conferida. Foi um grande erro. Quando entraram, a porta atrás delas desapareceu de repente. Agora, as garotas têm 3 saídas. Atrás da primeira porta, um zumbi. Um vampiro assustador está esperando atrás da segunda. E há um fantasma furioso atrás da terceira porta. Qual caminho é o mais seguro? Elas devem escolher a terceira porta. Fantasmas podem ser assustadores, mas não causam nenhum dano de verdade. Bem, talvez você possa ficar melecado. A Nina e a Ana foram parar na sala ao lado. A porta que dava para fora estava aberta e elas correram na direção dela. Mas uma velha bruxa apareceu do nada e gritou: "Não tão rápido! Vocês têm que resolver meu enigma primeiro! Por que essas palavras estão nessa ordem?" As meninas não conseguiram desvendar o enigma. E você? Aqui está a resposta correta. As palavras rimam com 1, 2, 3, 4 e 5. É por isso que estão nessa ordem. A bruxa teletransportou as meninas para o porão, mas elas não desistiram e encontraram 3 saídas novamente. A sala atrás da primeira porta estava cheia de gás tóxico, extremamente prejudicial para os pulmões e para a pele. Havia um peso de 130 quilos acima da segunda porta, e ele esmagaria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Atrás da terceira porta, havia um tigre faminto esperando. A Ana e a Nina hesitaram um pouco e fizeram a escolha certa. Qual porta foi escolhida? Nina tirou a bota e a jogou no chão do segundo cômodo. O peso esmagou a bota. Assim, as meninas entraram correndo e fecharam a porta. Depois disso, escaparam pela janela. Infelizmente, elas se perderam em uma floresta mágica. Estava frio, já que era inverno. Depois de vagar por um tempo, viram 3 estradas. Todas pareciam perigosas. Se escolhessem a estrada que seguia à esquerda, teriam que passar por alguns lobos famintos. Se fossem reto, teriam que passar por um vilarejo onde viviam lobisomens. E o terceiro caminho passava por cima de um lago coberto por uma fina camada de gelo que poderia rachar a qualquer momento. Qual caminho devem escolher? Elas devem seguir o segundo caminho. Olhe para o céu, é lua nova. Os lobisomens só são perigosos durante a lua cheia. A Nina e a Ana chegaram em casa em segurança. Mas alguém havia assaltado o apartamento enquanto estavam ausentes. Elas chamaram a polícia e interrogaram 3 vizinhos. O Jefferson disse: "Eu estava fora o fim de semana inteiro, pescando com meus amigos." A Joana disse: "Eu não saí de casa, fiquei pintando as paredes do meu apartamento o fim de semana inteiro. Adoro cores vivas." E a Lucy disse que estava cantando no karaokê com as amigas e não tinha ouvido nada suspeito. Quem está mentindo?
A Joana. As paredes do apartamento dela são quase todas brancas e ela disse que as pintou com cores brilhantes. Nina conseguiu um emprego em uma livraria. No primeiro dia de trabalho, encontrou um relógio antigo no chão. 3 pessoas apareceram procurando por ele. O Carlos disse que comprou o relógio quando recebeu seu primeiro salário muitos anos atrás. A Vânia disse que herdou o relógio do avô. E o Daniel disse: esse relógio não tem preço. Minha esposa me deu no nosso 5º aniversário juntos. Você sabe dizer quem é o dono do relógio? A Vânia, pois ela tem o pulso mais estreito. É por isso que a garota fez um buraco extra na pulseira. Caso contrário, o relógio escorregaria. A Ana tinha um encontro com o João. Ele a convidou. Mas assim que ela entrou no apartamento dele, o João se transformou em um bruxo malvado. Ele decidiu tirar sarro dela e disse: eu vou te dar uma chance de se libertar. Apenas faça o café pra mim amanhã pela manhã. Se for bom o suficiente, eu deixo você ir. Se for ruim, você ficará aqui para sempre. Na manhã seguinte, a Ana foi até a cozinha e começou a preparar o café. Quando ela se afastou do fogão, João adicionou um pacote de sal na panela. Quando a Ana serviu o café da manhã, ele entendeu que teria que deixá-la ir. O que ela preparou? Ela fez ovos cozidos. Ana conseguiu um novo emprego, auxiliar de um supervisor ferroviário. Um dia eles enfrentaram um grande problema. Um trem mais rápido se aproximava de um mais lento. De acordo com o cronograma, o trem mais lento tinha que deixar o trem mais rápido passar primeiro. Ana sugeriu usar uma linha ferroviária auxiliar, mas esta era muito curta para o trem mais lento. A Ana não sabia o que fazer. Contudo, finalmente encontrou a solução. O que ela percebeu? O trem mais rápido deveria usar a linha ferroviária auxiliar. Agora, o trem mais lento pode voltar. Quando a linha férrea principal estiver livre, o trem mais rápido pode ir primeiro. Ana recebeu um bilhete dizendo que uma família de vampiros havia se mudado para uma das casas do bairro. Ela queria achar evidências de que vampiros não existem. Então, foi até a rua para investigar. Havia 3 casas lá. Qual casa parece suspeita? Veja as pegadas. Elas são bem estranhas, pois vão e voltam das casas A e C. Isso significa que as pessoas devem entrar e sair dessas casas. Quanto à casa B, as pegadas só levam para dentro. Então... João está em uma cela fria. O chão abaixo dos pés dele é de terra. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela porque é muito alta. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O João não tem água nem comida. Ele precisa sair de lá em 2 dias, mas ele não pode cavar um túnel, já que as paredes são muito grossas e vão fundo no subsolo. Ele ficará exausto muito antes de cavar seu caminho para a liberdade. Então, como ele pode escapar? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer uma pequena colina. Assim, ele pode subir e alcançar a janela. O Márcio caminha por um prédio da Universidade de TI. 3 pessoas o estão seguindo e discutindo algo. O Márcio entra no salão dos hologramas. As pessoas entram também. Ele se senta em uma cadeira. Quanto às 3 pessoas, elas sobem no palco ainda conversando. Algumas delas são hologramas, mas quais? Esse cara tem uma unha piscando no dedo indicador direito. Essa garota tem 2 mãos esquerdas. A garota no meio é um pouco transparente. Todos eles parecem ser hologramas, mas espere um minuto. Preste atenção no Márcio. Ele está sentado em uma cadeira, mas seu corpo não está tocando a superfície do assento. Ele também não é real. É de manhã cedo. O Saul saiu de casa e vai logo pro lago. O sol ainda não nasceu. A água está cristalina. As rãs estão coachando ao longe. O Saul tira várias fotos da paisagem e uma selfie. Ele publica as fotos e escreve a seguinte legenda: eu tive uma ótima corrida. Não há nada melhor do que um treino matinal, meus queridos seguidores. Tenham um ótimo dia.
Depois disso, o cara retorna à casa e volta pra cama. Ele dorme até o almoço, pega o telefone e vê centenas de comentários. Ah, eu gostaria de correr assim. Cara, por que você nos engana assim? Aqui está um verdadeiro dia de campeão. Obviamente as pessoas descobriram que o Saul não correu de manhã. Mas como? Ele escreveu que tinha acabado de correr, mas o seu rosto não estava vermelho e ele não estava nem um pouco suado. Existem 4 países diferentes em um continente distante. Cada um desses países tem seu próprio emblema com um símbolo simples. O mesmo número de pessoas vive em cada um dos países. 9 cidadãos comuns e um monstro. Uma rainha, um rei e um príncipe. 2 bobos da corte às vezes passam por esses reinos. Que continente é esse? É um baralho de cartas. Ele contém 9 cartas comuns: As, Rainha, Rei, Valete e Coringa. Uma vez em uma noite fria de inverno, alguém invadiu uma padaria. Quando o padeiro chegou ao prédio pela manhã, notou que a fechadura estava quebrada. Ele chamou a polícia e relatou a invasão. Então, entrou e percebeu que o ladrão não havia roubado nada. Naquele momento, a polícia chegou. O padeiro disse a ele que o lugar não havia sido roubado. Mas um policial inspecionou a sala e declarou que alguém ainda havia violado a lei. O que aconteceu lá? Tem pegadas quase imperceptíveis que levam à despensa. O ladrão deve ter se escondido lá para esperar que o padeiro estivesse com o caixa cheio após o dia de trabalho. O Michel está vagando em um deserto há várias horas. Ele está cansado, com sede, com fome e sonolento. Ele percebe uma casa grande na areia quente. O Michel entra e vê um enorme bloco de gelo no centro. Alguém deve ter colocado lá por algum motivo. Ele lambe o gelo, mas isso não sacia sua sede. Ele decide esperar. Leva alguns segundos para que uma gota de água evapore no deserto. Então o gelo deve derreter em breve. Ele sai do prédio e vai dar uma volta. Várias horas depois ele retorna à casa, mas nada mudou. O gelo não derreteu. Como isso é possível? Tem ar-condicionado no teto. A temperatura na sala é mantida baixa, o que evita que o gelo derreta. A Flora, a Ana e a Magda estão caminhando pela praia, contando uma a outra sobre a semana passada. Todas as garotas parecem ricas e bem-sucedidas, mas várias pessoas estão tirando fotos delas. Isso significa que pelo menos uma dessas garotas é uma celebridade. Mas qual delas? É a Ana. Olha, aquele cara está usando uma camiseta com o rosto dela. O Marcos está saindo de um grande shopping center. Ele tira o telefone do bolso e acidentalmente o deixa cair. Ah, não! A tela rachou! O Marcos entra em um táxi e vai a um local para consertar o aparelho. Ele vê dezenas de lojas. Cada uma delas oferece seus próprios serviços. Substituição da bateria, o melhor serviço da cidade. Vamos consertar seu microfone e dezenas de outros. Ajude o Marcos a escolher aonde ir. Você vê essa pequena loja com a placa "Conseguimos trocar o vidro da tela"? É disso que o Marcos precisa. Em algum lugar no mar, um navio enorme está viajando. As pessoas no convés estão se divertindo, conversando, bebendo coquetéis, comendo comida deliciosa, desfrutando de belas paisagens marinhas. Este é um navio de passageiros. Não há nenhuma missão secreta. Os passageiros são pessoas comuns com empregos comuns. Eles discutem o clima, novas peças de teatro, música, livros e destinos de viagem. Todos eles parecem ser inteligentes e educados. O estranho é que ninguém tira nenhuma foto e nem as publica na internet. Ok, é possível que a internet não funcione tão longe da costa. Mas por que eles não tiram selfies? Quem disse que este cruzeiro aconteceu nos dias atuais? Aconteceu antes da era dos smartphones e da internet. Um jovem está sentado na areia em algum lugar em um deserto. Existem várias caixas, latas, sacos de areia e garrafas de água ao redor dele. Ele olha para cima e vê um balão gigante voando cada vez mais longe. Há 2 pessoas no cesto. Elas estão acenando e lhe desejando boa sorte. Um fósforo quebrado está na palma da mão do jovem no deserto. O que você acha que aconteceu aqui?
3 pessoas estavam voando em um balão de ar quente sobre um deserto. Em algum momento, começaram a ficar sem combustível. Para prolongar o voo, decidiram se livrar da sua carga. Então, perceberam que também era necessário se livrar de uma pessoa. Dessa forma, o peso do balão diminuiria e consumiria menos combustível. Os viajantes decidiram isso na sorte. Quem ficasse com o palito de fósforo quebrado teria que ficar no deserto. Esse cara perdeu. Ellen foi ao supermercado para comprar melancia. Ela encontrou estas 4, mas só uma é comestível. Qual delas? A primeira melancia é um holograma. Está vendo estes pixels piscando? O talo da segunda melancia é uma cobra verde, então não deve ser uma escolha muito segura. E a quarta melancia está rachada, então a Ellen deve escolher a terceira fruta. Em uma noite escura e fria, Hélio e Patty estavam descansando na casa de campo deles. Hélio estava assistindo a um filme, enquanto sua esposa Patty se divertia lendo um livro de suspense. De repente eles ficaram sem energia. O Hélio resolveu ir dormir, mas a Patty queria terminar de ler o livro. Não havia luz artificial por perto, mas isso não a impediu. Como ela conseguiu ler no escuro? A Patty estava ouvindo um audiolivro em seu celular. Bruna e Cadu pegaram um voo para a Europa para celebrarem sua lua de mel. Eles levaram 2h30 para chegarem ao seu destino. Depois de passarem 2 semanas juntos, eles voaram de volta para casa. Porém, levaram 150 minutos dessa vez, apesar de o avião ter voado com a mesma velocidade de sempre. Você consegue adivinhar o porquê? Eles levaram o mesmo tempo. 2h30 são exatamente 150 minutos. Camila saiu para acampar em uma mata com suas 3 melhores amigas. Elas comeram um jantar maravilhoso e foram dormir. De manhã, a Camila acordou primeiro e descobriu que alguém tinha comido toda a comida que estava na sacola. Ela interrogou suas amigas. A Joana disse: "Eu estava muito cansada e dormi assim que caí na cama. Não sei o que aconteceu." A Leia disse: "Saí da barraca no meio da noite para ir ao banheiro. A comida estava dentro da sacola, perto da árvore onde a deixamos." E a Wanda disse: "Eu saí da barraca à noite e passei um tempo admirando as estrelas. Comi só um chocolate, eu juro. Quem comeu a comida toda?" Foi um macaco que estava escondido na árvore. Está vendo estas pegadas ao redor da sacola? Elas não são humanas. Geraldo é reitor de uma faculdade. Alguém roubou o carro dele hoje de manhã. Pouco depois, a polícia encontrou o veículo abandonado na rua. O ladrão bateu em um poste e fugiu. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Yolanda disse que passou a manhã inteira estudando. Depois foi passear com seus amigos. O Bruno disse que estava revisando algumas provas. E o Roberto disse que tinha matado aula e passado o dia no estúdio de sua namorada. Quem será que roubou o carro? Foi a Yolanda. Dê uma olhada dentro do carro. Ela perdeu um de seus brincos. Juntas, a idade da Jane e da Jasmine dão um total de 49 anos. A Jane tem o dobro da idade que a Jasmine tinha quando a Jane tinha a mesma idade que a Jasmine tem agora. Que idade essas irmãs têm? A Jane tem 28 e a Jasmine tem 21. A Lisa gosta de uvas, mas não de batatas. Ela gosta de morangos, mas não de alface. Outra coisa, ela gosta de ervilhas, mas não de cebola. Seguindo esse mesmo raciocínio, ela prefere abóbora ou maçã? Abóbora. A Lisa prefere legumes e frutas que dão em rama. Qual das seguintes palavras não pertence a este grupo? E por quê? Anemia. Todas as outras palavras são anagramas umas das outras.
Duas pessoas participaram de uma competição. Elas tinham que segurar alguma coisa. Finalmente, o júri anunciou o vencedor. Era uma pessoa que estava com as mãos e pés amarrados. Como isso é possível? É simples, os participantes tinham que segurar a respiração e a pessoa amarrada conseguiu fazer isso por mais tempo. A Ana está olhando para o Nando e ele, por sua vez, está olhando para a Mia. A Ana é casada, mas a Mia não. Então podemos afirmar que há uma pessoa casada olhando para uma solteira nesta imagem? E aí, sim ou não? Ou essas informações não são suficientes? A resposta certa é sim. Há duas possibilidades aqui. Se o Nando for casado, Mia, que é solteira, está olhando para ele. Se o Nando for solteiro, ainda temos a Ana, que é casada. Nesse caso, ela está olhando para o Nando, que seria solteiro, correspondendo ao que foi perguntado. 5 amigos estão comendo maçãs. A Ariela terminou antes do Breno, mas depois da Carla. O Daniel terminou antes da Eva, mas depois do Breno. Adivinhe a ordem exata em que eles terminaram de comer as maçãs. Carla, Ariela, Breno, Daniel e Eva. O trabalho do Eric é vigiar um estacionamento de supermercado. Um dia ele estava fazendo uma ronda na área como sempre e viu que alguém tinha estacionado o carro bem na entrada do estacionamento. Ele interrogou 4 mulheres. Senhoras, quem é a dona deste carro? Todas as 4 responderam, não é meu. O Eric deu uma olhada dentro do veículo e descobriu na hora quem era a dona. Você consegue adivinhar qual destas mulheres é dona do carro? É a primeira mulher. Ela é a única que não está usando bolsa, porque a dela está dentro do carro. Pedro chegou em casa à noite e viu que seu carro estava batido. Seus 3 amigos que moravam com ele estavam lá. Então o rapaz resolveu descobrir quem tinha feito aquilo e os interrogou. O Josué respondeu: eu não toquei no seu carro, eu estava levando o cachorro para passear. O Miguel disse: não fui eu estava jogando futebol com o meu amigo. E o William disse: nada de especial aconteceu hoje, eu estava batendo papo com nossos vizinhos lá fora. Qual deles está mentindo? O William. Ele disse que tinha conversado com os vizinhos, mas ninguém mora nesta casa abandonada. Além disso, ele está com um machucado no rosto, então certamente estava envolvido no acidente. A Sofia estava dormindo. De repente, um ladrão invadiu o apartamento dela. Ele trancou a jovem no banheiro e pediu que ficasse quieta. Depois, o ladrão começou a juntar dinheiro e todas as joias que estavam no apartamento. Aí, o telefone começou a tocar. O ladrão disse para a Sofia atender e falar como se nada estivesse acontecendo. A jovem atendeu o telefone. Era o marido dela. Ela disse: oi querido, é uma emergência, meu bem. Me ligue assim que pousar. Vou preparar sua comida preferida. Isso ajuda a relaxar depois de uma longa viagem. Aí ela desligou. E 10 minutos depois, a polícia chegou na casa dela e pegou o ladrão. Adivinhe como a polícia descobriu sobre o roubo? A Sofia brincou com o botão de mudo. Ela apertou o botão mudo em partes específicas de sua fala para que seu marido só ouvisse emergência, ligue e ajuda. E ele ligou para a polícia na hora. O Rick acordou em um porão esquisito e viu 3 portas. Ele só tinha uma chance de escapar. Se ele passasse por uma das portas, não poderia usá-la de novo. A primeira porta leva a uma sala com fios de alta voltagem pendurados acima de um piso molhado. Atrás da segunda porta tem uma sala cheia de água e piranhas nadando nela. A terceira porta leva a um espaço onde uma chuva ácida que derrete a pele está caindo do teto. Qual porta é um pouco mais segura?
O Rick deve escolher a primeira porta. Ele ficará bem se não deixar seu corpo entrar em contato com os fios e com o piso molhado ao mesmo tempo. O Jota ligou para sua esposa Roberta e disse que chegaria em casa às 7. Eles não haviam planejado nada especial para aquela noite, mas quando ele chegou 2 minutos depois das 7, a Roberta estava furiosa. Por que ela estava tão brava? Você tem alguma ideia? Ela pensou que seu marido chegaria às 7 da noite daquele mesmo dia, mas ele só apareceu às 7:02 da manhã no dia seguinte. Se depois de amanhã fosse ontem, hoje estaria tão longe de quarta-feira quanto hoje estaria de quarta-feira se antes de ontem fosse amanhã. Qual é o dia depois desse dia? Tente adivinhar. É quinta-feira. Hélio e Célio são 2 mágicos que vão se apresentar nesta noite em 2 clubes que ficam na mesma rua, mas um deles é falso. Adivinhe qual? O Célio. Observe o terno dele com mais atenção. À direita se vê um crachá de um restaurante com o nome dele escrito. Ele só pode ser um garçom que veio substituir um mágico. Um macaco, um esquilo e um pássaro apostaram corrida para ver quem chega primeiro ao topo de um coqueiro. Quem vai pegar a banana primeiro? O macaco, o esquilo ou o pássaro? Nenhum deles. Coqueiros não têm bananas. Bia está preparando o jantar. Ela tem 3 fogões, um a gás, um a lenha e um movido a carvão, mas só um palito de fósforo. O que ela deve acender primeiro? O palito de fósforo. Você é um motorista de ônibus. 9 pessoas entram no veículo e 3 saem dele. Depois, mais 2 pessoas entram e outra sai. Por fim, 4 pessoas entram e 2 saem de novo. Que idade tem o motorista? A sua idade. Lembra do que eu disse antes? Você é o motorista. 2 influentes magnatas da mídia estão almoçando em um restaurante caro. Eles estão conversando sobre a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão acertando tudo aos sussurros, já que os termos desse acordo são super confidenciais. E os 2 estão desconfiados de que há alguém ouvindo a conversa. E eles têm razão. Alguns curiosos estão tentando escutar a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem que está sentada ao lado deles está lendo um jornal de cabeça para baixo, então certamente está tentando escutar o que os bilionários estão falando. Este cara aqui está fingindo ouvir música, já que o fio do fone não está conectado a nada. Outra jovem está sentada na mesa do canto tomando um drink. Mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena na taça para ajudar a gravar a conversa. Cadê os meus funcionários? Esbraveja o chefe. Ele está furioso, pois 3 pessoas não foram trabalhar hoje. Então ligou para cada uma delas e todas disseram que estão doentes. O cara não acreditou em ninguém e ordenou que as 3 fossem ao escritório. A Maria está usando uma jaqueta grossa, um gorro e um cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo estar doente. A Laura está andando de muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel chega com o braço machucado e não consegue digitar. O chefe tem certeza de que um deles está mentindo. Mas quem? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocar o aparelho lá dentro, o que indica que está fingindo. Ao que tudo indica, ele não queria trabalhar hoje. O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali.
Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo. É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes, tá vendo?